Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre karma. E nós estamos aqui agora avançando, estamos aí chegando na 21ª pergunta, eu acho que é a 21ª pergunta, que nós temos aqui. Ok, então nós temos uma complexidade de karma, karma como ação e não como fatalismo. Eu estou vivendo, você está vivendo nesse exato momento as experiências dos karmas adquiridos. Nós estamos gerando novas cargas para existências futuras e nós estamos gerando cargas que serão resgatados naturalmente nessa própria existência. Então veja a importância. Nesse exato segundo, nesse exato agora, nós estamos não só quitando os karmas das experiências passadas, mas nós estamos também gerando constantemente novos elos. Então a pergunta que se faz é: como que um homem forja novos elos na cadeia do karma, em vez de se libertar das cadeias dos elos anteriores, né? Então, como que você se embaralha ainda mais ao invés de se libertar das experiências passadas? Então, como dito, você imagina o seguinte: nós temos lá os senhores do karma, os lipikas, né? Então, não só as minhas limitações físicas são gerenciadas pelos lipikas, porque são seres de uma linha evolutiva por demais complexa de se entender, até mesmo nos estudos das escolas esotéricas. É muito difícil se encontrar literatura em que fale sobre os senhores do karma e como acontecem esses processos de evolução desses seres que possuem uma linha distinta da nossa. Mas, pois bem, então você imagina, eles estão lá, os senhores dos karmas, que nos traz as circunstâncias que nos são necessárias. Então, nós já dissemos que a família, a raça, o país, o ambiente em que nós nascemos, tudo isso é gerado pelos senhores do karmas, a fim de que nós possamos, o ego possa, né, o Jivatma, o Atma, possa também experienciar aqui na Terra as necessidades dos erros passados e também nos conectar e criar novas experiências para o futuro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que nos trazem no entorno, as pessoas, toda e qualquer pessoas que interagem conosco, sob as perspectivas dos senhores do karma, e essa deveria ser a nossa perspectiva, nada mais são que instrumentos utilizados por esses seres para que nós possamos experienciar o nosso karma. Então, o que isso faz na prática? Então, quando alguém nos prejudica, quando alguém faz qualquer tipo de prática contra nós e nós não compreendemos de que essa pessoa, esse ser, esse algo está sendo instrumento do meu próprio karma, das minhas próprias ações passadas, está sendo instrumento utilizado pelos senhores do karma para dar a mim aquilo que me é necessário, eu acabo o quê? Ficando com raiva, praguejando, lutando contra e querendo me vingar. E a partir do momento em que eu não percebo que tudo aquilo que me acontece e que te acontece, deriva das nossas próprias ações passadas e é uma colheita inevitável, um efeito inevitável das nossas próprias ações, a partir do momento em que eu não tenho essa percepção e passo a querer me vingar, novos elos eu gero para existências vindouras. Então, é por isso que no próprio evangélico diz, perdoai 70 vezes 7, ai daquele que seja o mal, né? Ai daquele que, é mais ou menos assim, aguentai todo o mal, mas ai daquele pelo qual o mal venha a ser feito. Então, ninguém sofre no mundo realmente, eu e você não sofremos no mundo por causa de outra pessoa. O sofrimento, inevitavelmente, ele decorre das nossas próprias ações equivocadas, desalinhadas com o, o, a própria existência. Porém, é muito comum que diante de uma injustiça ou diante de alguma circunstância, seja ela qual for, e veja, são infinitas circunstâncias que a gente possa imaginar, que a gente venha achar que a culpa exclusivamente é do outro. Então, o homem, digamos assim, para fazer uma diferenciação, o homem sábio que conhece e sabe a experiência de como funciona, digamos assim, a questão das ações e das suas respostas, dos seus efeitos, que conhece realmente a doutrina e filosofia do karma, ele jamais irá se rebelar contra essas forças. Então, por isso que ele não vai se aborrecer com ninguém, ele não vai se vingar de ninguém, ele não vai ter nenhuma, não vai se sentir desonrado, ele não vai querer se queixar,
Ele vai aceitar aquela dor, que não significa que aquela circunstância não possa lhe causar dor, porém ele vai, digamos assim, como disse o apóstolo Paulo, a tudo dai graça, a tudo dai graça, a tudo dai graça. E aí, a partir do momento em que ele age assim diante das circunstâncias em que ele se vê diante, ele acaba por se libertar daquele karma que lhe foi fixado na vida anterior. Esse ato de libertação do karma da vida anterior, em razão da postura que o homem sábio tem diante dessa circunstância, de não se vingar, não se rebelar, ou aceitar aquela circunstância porque sabe que a tudo dá graça, é chamado no Oriente de paradima, paradima, paradima. Então, naturalmente você acha a libertação. Enquanto que a grande maioria de nós, ignorantes a respeito dessa doutrina do karma, desses efeitos, a gente, quando se vê diante de circunstâncias em que nós somos injustiçados, nós não só acreditamos que a culpa seja do outro, mas também nós nos queixamos, nós nos vingamos, e a partir disso, nós criamos novo karma. Porque a partir de se eu estou aqui tendo uma resposta e vivendo circunstâncias decorrentes das minhas ações passadas, a partir do momento em que eu pratico novas ações desalinhadas com o plano divino, eu gero um novo karma. E aí esse novo karma, eu me complico ainda mais, é chamado de kriyamana, né? Ou seja, kriyamana, que eu estou criando novamente, com a mente, novos karmas. E aí esses karmas vão se acumulando e se reconectando para existências vindouras. Eles se acumulam com o das existências passadas, e como eu não estou conseguindo me libertar deles agora, eles vão se acumular nas vidas futuras, o que se chama sanchita, e aí vai nos retornar nas vidas futuras como novos erros do passado, chamado praradibha. Então, é assim que nós nos vemos aprisionados nessa roda de vida e morte, de encarnação, e não conseguimos pôr fim à existência do karma, porque em razão da nossa ignorância, antes de esgotar o antigo karma, nós criamos novos karmas. Então veja, seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja qual for, da mais simples à mais complexa possível, a mais dolorosa possível, entenda, essa circunstância não lhe chegou ao acaso. Ela é consequência de circunstâncias e eventos e ações causadas por mim e por você, seja ela qual for. Você, claro, não precisa passar por elas sozinhas. Você, claro, pode sim chorar. Você, claro, pode sim pedir ajuda. Você, claro, deve orar para que, Pai, passe de mim esse cálice. Mas antes disso, faça a tua vontade. Então, é importante que não venhamos a nos tornar ignorantes, desconhecedores, e por isso que, desde o início dessa série, eu havia compartilhado com vocês que um dos maiores crimes que foram feitos com esse momento em que nós vivemos é ter tirado tanto a lei da reencarnação como a doutrina do karma do nosso conhecimento, porque nos impede ter o discernimento de entender que todas as circunstâncias que estão me acontecendo agora decorrem de ações e efeitos praticados. E uma vez que eu me rebele contra elas, praguejando, xingando, queixando-me, naturalmente gero novas ações, novos karmas que vão se acumulando com o karma passado, se acumula com o karma do presente para serem ainda novamente pagos no karma do futuro. E se mais uma vez eu não conseguir ter o discernimento nessa existência de entender que aquilo que me acontece decorre das minhas próprias ações, mais uma vez eu vou acumulando, 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 e ao invés de me libertar, é como se cada vez que eu me mexesse, mais eu me envolvesse nessa teia, nessa rede, e mais preso eu ficasse. Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você, e vamos até a próxima questão. Tchau, tchau.